Olá, turma. Bom dia. Tudo bem, gente? Aqui é a professora Michele. Estou de volta com vocês com a aula de português. Hoje, especificamente, vamos fazer revisão para AV2, tá? Abordando os seguintes assuntos: predicativo e vozes verbais, tá? Então, vamos lá. Prepara o seu material, pega um caderno para você realizar as atividades, ok? Pausa o vídeo aí quando for necessário, tá? E faça as atividades, depois você aperta o play para a correção, ok? Então vamos lá, começar. Eu trouxe aqui, a princípio, vou até sair para você visualizar aí melhor. Uma tirinha, né? E é interessante a gente trabalhar as tirinhas, porque elas também trazem uma narrativa, uma história aí, uma ordem sequencial, em que há personagens, as ações acontecem, as expressões de cada personagem falam, né, expressam, trazem aí, ajudam a interpretação da tirinha, tá? Geralmente a tirinha ela aborda ou ela traz o humor, né? Ela acaba desencadeando o humor. E eu quero te falar que o humor na tira, às vezes o aluno fica esperando da gargalhada, né? Não é aquela piada que vai te fazer cair no chão e rolar de rir. Não, a tirinha ela traz sim humor, mas esse humor ele é contextualizado, ele é justamente o inesperado, sabe? A história ela vai caminhando e de repente algo inesperado acontece que nos faz rir ou nos faz entender, caramba, é quase que o sentido contrário do que deveria, né, ser. Então, perceba, comece a ler a tirinha e perceber esses traços, entendeu? Porque é justamente ali que mora o humor da tira, tá? Nesse caso em específico, é a tirinha do Zé e fala assim, ó, tem dois personagens. Aí o primeiro diz, ó, Zé, você parece preocupado. Aí o Zé, meu médico disse que eu não posso mais jogar futebol. Sério? Mas ele te examinou? Não, ele me viu jogando. Reparou, gente? É aqui, ó. É nesse final aqui, nessa resposta que ninguém esperava, né? Porque, poxa, sério, ele te examinou? Qual seria numa ordem normal? Ah, ele examinou, eu fui ao médico e tal, ele constatou que eu não posso jogar por isso, por isso. Não. O que a gente consegue entender aqui? O que está subentendido aqui? Ele me viu jogando. Que o Zé, na verdade, peraí, não sabe jogar, né, gente? Vamos lá. Não é? Você percebeu isso aí também? Então, esse é o momento do humor aí, desse tracinho, né, de humor presente na tira, tá? Então, quando pede para você identificar o traço de humor na tira, escreve aí a forma como você entendeu, a forma como você percebeu esse final, ok? E depois verifica aqui com a sugestão de resposta, tá, gente? Então, vamos lá. Ó, o fato de o médico considerar Zé inapto para jogar futebol, não por questões físicas, né? Mas, olha aqui, pelo fato de ele jogar mal. Então, o segredo está aqui, ó, tá? A presença e o traço de humor está nesse trecho. Pelo fato de ele, o Zé, jogar mal, ok? Então aí fica o traço, né? Momento em que a gente lê a tirinha e consegue fazer essa interpretação final, tá bom? Tranquilo? Deu para entender? Então vamos seguindo, tem muita coisa para a gente ver. Na questão 2, ainda com relação ali às frases, né, da tirinha. Você parece preocupado. Repara que a palavra preocupado está sublinhada, tá? Aqui em cima, ó. O termo destacado, ele exerce a função de quê, gente? Você parece preocupado. Será que preocupado é um complemento nominal? Será que preocupado é um predicado verbal? Será que preocupado é um predicativo do sujeito? Será que preocupado é um adjunto adnominal? Vamos pensar.
Olha só, o complemento nominal, ele completa geralmente o nome, né? Aquele objeto, o complemento do verbo, não é isso? Pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo. Não é o caso aqui, tá vendo? Ó, parece é um verbo, né? E por incrível que pareça, a gente lembrando, que verbo é esse? Parece. É um verbo de ligação. Ó, você parece, e aí liga a característica ao sujeito. Então, preocupado, por ser a característica do sujeito, ele funciona como predicativo, tá? Muito bem, se você disse aí predicativo do sujeito, você está certo, ok? Você está certíssima, tá? Vamos para a questão 4. No contexto da tira, funciona como verbo de ligação. Então, olha aqui, gente. Você parece preocupado. Se eu falei que parece é o verbo de ligação e preocupado é a característica do sujeito, aqui nós temos um predicativo do sujeito, então esse parece aqui, ó, é o verbo de ligação, ok? E aí eu trago para você anotar aí no seu caderno, caso você tenha esquecido ou não lembre, os principais verbos de ligação. Anota aí: o verbo ser, verbo estar, verbo continuar, o verbo andar, o verbo permanecer, parecer, o verbo ficar, o verbo tornar-se, tá? Agora é lógico, pessoal, cuidado, porque vai depender do contexto. Por exemplo, o verbo andar. Eu ando preocupada, aí sim é um verbo de ligação, porque logo em seguida tem uma característica que está relacionada ao sujeito. Agora, se eu digo, eu ando devagar pela rua, então repare, eu estou caminhando devagar, aí é uma ação, tá? Então a gente precisa perceber o contexto, pensar nesse verbo e no sentido dele na frase, beleza? Certinho? Anotou aí? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Se tiver rápido, você pausa o vídeo, hein? Não esquece, tá? Vamos ler esse texto? Olha só, perigos do plástico. Quem não já ouviu falar, né? Que os plásticos aí acabam sendo perigosos, demoram muito tempo na natureza para se decompor. Então vamos ler para a gente entender isso aí. Em 2050, nossa, olha aí, futurista, né? Estamos em 2021, então pensa. Em 2050, haverá mais material sintético do que peixes nos oceanos, segundo os dados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial. Isso porque 8 milhões de toneladas de lixo são descartados nos mares todos os anos. O plástico ele prejudica os animais marinhos, que podem ficar doentes ao se alimentarem desse produto. A intenção dos quenianos, à frente do projeto, é justamente chamar a atenção para a ameaça crescente de resíduos plásticos no mar e para o potencial de reutilização deste material. O próximo desafio é construir um barco de 25 metros de comprimento feito 100% de lixo reutilizado. Olha isso, gente. Esse trecho foi retirado aí, fragmento do texto Quenianos constroem barco com plástico retirados do mar. Interessante, né, pessoal? Já imaginou? Um barco criado aí, feito aí de lixo, né? 100% de um lixo que foi reutilizado. Nossa, hein? Depois você vai lá nesse, ó, www Jornal Joca, ou HTTPS, né? Jornal do Joca. E procura essa matéria, deve ter imagens bem legais lá e você dá uma olhadinha para conhecer esse projeto, tá? Eu trouxe aqui, olha aí o problemão dos sacos, olha no mar, tá vendo? Lixo, saco, olha só. Polui, né? Destrói tudo. Nossa, fica horrível o nosso mar tão lindo. Olha aqui, quanto plástico, né? Quanta garrafa aí jogada fora, que pode sim ser reutilizada, né? Mas as pessoas acabam aí jogando fora e acaba poluindo também o nosso ambiente, a nossa natureza, né?
Mais lixo aqui. Olha, gente, que absurdo. Meu Deus. Horrível, né? Horrível de ver. Olha aqui, quanto lixo, quanto saco, tá vendo? Poluição total, né? É a realidade. E a gente precisa fazer a nossa parte. Cada um de nós. Cada família, cada ser, cada cidadão, né? A gente precisa ter essa consciência e fazer, então, a nossa parte. Vamos lá, a questão relacionada ao texto. Questão 1 relacionada a esse texto que a gente acabou de ler. E agora aqui a gente vai trabalhar as vozes verbais. Vamos relembrar? A voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva. Então, gente, olha só. A voz ativa a gente é tranquilo de compreender, né? Você tem um sujeito aí agindo, né? Você tem um sujeito que é o agente, tá? Você tem um sujeito que pratica a ação, né? E por isso ele é o agente, né? Por isso ele é aquele que tem a ação, ele domina, ele pratica, ele realiza a ação. E nesse caso vai ser a voz ativa, tá? Agora, quando a gente se refere à voz passiva, quando numa oração o sujeito ele acaba sofrendo, né, recebendo aí essa ação. E aí vai exercer a função de quê? O sujeito vai ser paciente, né? Dizemos que o verbo então está na voz passiva, tá? Então presta atenção. Na voz ativa, o sujeito realiza a ação. E outra coisa interessante, na voz ativa, a ênfase maior é para o sujeito, ou seja, é para quem fez alguma coisa. Na voz passiva, a ênfase, a importância maior a ser dada é na ação realizada, entendeu? Alguma coisa foi feita por alguém. Então, repara que a ação, ela acaba tendo mais ênfase, mais importância na voz passiva, tá? Então, vamos lá. Só para a gente relembrar, né? O que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Na voz ativa, a gente tem um sujeito agente, esse sujeito pratica a ação. Na voz passiva, a gente tem um sujeito que é paciente e ele recebe a ação. Ele não mais pratica, ele agora recebe. Deu para entender? Anota isso aí, tá bom? Então, na questão 1 aí é o seguinte: a voz passiva no trecho. Em qual trecho aí existe uma voz passiva? Vamos lembrar que a voz passiva ela tem uma estrutura diferente da voz ativa, correto? Na voz passiva, você vai encontrar uma locução verbal, uma preposição, tá? Então, você tem que ficar atento aí a essa formação. Vamos ler aqui as opções. Em 2050, haverá mais material sintético do que peixes nos oceanos. A B. Isso porque 8 milhões de toneladas de lixo são descartados nos mares todos os anos, tá? Na C, o próximo desafio é construir um barco de 25 metros de comprimento. Gente, olha aqui. Isso porque 8 milhões de toneladas de lixo são descartados. Repara que a ação aqui, ela foi... ela é apresentada de forma em que tem mais ênfase, né? Mais importância, tá? E nós temos ali, ó, são descartados, tá vendo? A locução verbal, ok? Tá? Então, 8 milhões de toneladas de lixo são descartados. Aqui eu tenho uma construção na voz passiva, tá, gente? Então, fique atento a essa formação aí, ok? Na questão 2, sublinhe o agente da passiva que compõe este segmento. E aí, pessoal, escreve aí no seu caderno, né? Segundo dados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial, o agente da passiva, lembra que o agente da ativa é aquele que pratica a ação? O agente da passiva é o contrário, ele recebe a ação, não é isso? Então, nesse caso aqui, quem está recebendo a ação? Ó, segundo os dados divulgados, a ação é essa, né? Alguém divulgou. Quem divulgou? Ah lá, pelo Fórum Econômico Mundial. Então, aqui você encontrou o quê? O agente da passiva, ok? Tá, pessoal? Deu para entender? Agente da passiva, ele
recebe agora a ação, ele não mais pratica. Então, você tem aí uma desconstrução ou uma nova formação estrutural dessa oração, tá? Segundo dados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial, ok? Muito bem. Vamos para a questão 3. Na passagem, ao se alimentarem do produto, o se aqui, gente, ó, ao se alimentarem. Repara que a ação aqui é o verbo, né, alimentar. É alguém que está alimentando o outro alguém? Não, né? Quando a gente usa assim, ó, se alimentarem, parece que ele tanto realiza a ação como ele sofre essa ação. Então, nós temos aqui o quê? Um pronome reflexivo, tá? Reflexivo, porque essa ação, ela tanto é realizada por ele, como ele também recebe essa ação de se alimentar. Então, reflexivo, tá, gente? Pronome reflexivo, ok? Anota isso aí. Anota aí para não perder nada de explicação, tá? Ela é tanto praticada como é recebida pelo sujeito, ok? Seguindo, então, questão aqui, próxima, relacionada ainda ao nosso texto aí do plástico, né? Na oração, o plástico prejudica os animais marinhos. Repara só, o verbo prejudica está na voz ativa. Então, tranquilo, né? Aqui, ó, o plástico prejudica. Quem prejudica? Os animais. O plástico, você encontra o sujeito realizando uma ação, beleza? Então, o verbo prejudica está na voz ativa para indicar o quê? Que o sujeito é agente da ação expressa pelo verbo? Para indicar que o sujeito é paciente, ou seja, ele recebe essa ação? Ou para indicar que o sujeito é o agente e o paciente da ação? Agente e paciente seria a voz reflexiva, né, gente? Então, não. Paciente também não, está relacionado à voz passiva. Nós estamos aqui falando da voz ativa. Então, aqui nós só temos a letra, a primeira opção, né? Ele é o agente da ação expressa aí pelo verbo, ok? Muito bem. Vamos lá, vamos seguindo então. Próxima questão. Copia, né? Pausa o vídeo, copia primeiro, depois vem corrigir, tá? Assinale a alternativa em que a oração presente na questão anterior foi convertida corretamente na voz passiva analítica. Então, olha só. Assinale a alternativa em que a oração presente na questão anterior, essa aqui, né? O plástico prejudica os animais marinhos. Como é que vai ficar na voz passiva? Os animais marinhos. E aí? Foram prejudicados? São prejudicados ou serão prejudicados? O que você acha aí? Qual foi a conclusão que você chegou? Observe o tempo verbal, hein, gente? Se é presente, se é passado, se é futuro. Já deu aí para pensar? Então vamos lá. A resposta aqui, ó. Os animais marinhos, epa, são prejudicados, tá? Pelo plástico, ok? Então nós temos aqui a voz passiva analítica, tá? Ó, a locução verbal aqui, o verbo auxiliar e o verbo principal, que nós temos a preposição, tá? E o agente aí, paciente, né? Aquele que recebe a ação, tá? Muito bem. Próximo texto. E esse texto aqui, referente à ciência hoje, né? É um assunto importante, apesar de ser... Ai, professora Eca, vai falar disso? Gente, vou falar disso. Mas a gente tem que saber que a gente precisa conhecer, né? Até para se cuidar e para evitar. Então, olha só. Ascaris lumbricoides. Que nome é esse, né? É a famosa... Olha aí, lê aí. Eca. Lombriga. Atinge mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo, o que corresponde a mais de 5 vezes a população do Brasil. Gente, olha isso.
Adulto, o verme se instala no intestino, de onde retira nutrientes do nosso organismo, causando danos à nossa saúde. Então é muito perigoso. Uma pessoa ela pode ter de dezenas até centenas de lombrigas. Em casos extremos, há tantas no corpo que o intestino é obstruído, podendo levar a pessoa à morte. Gente, isso é muito sério, né? Meu Deus. Vamos lá. Questão 1. No segmento, atinge mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. O verbo ele está na voz ativa. Por quê? Ó, atinge mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Ele está na voz ativa para indicar que o sujeito é agente, que o sujeito é paciente ou que o sujeito é o agente e o paciente. Lembra que o sujeito agente é aquele que pratica a ação, correto? Então aqui, ó, é o sujeito agente, né? Agente é aquele que pratica a ação. Lembrando que esse agente é aquele, ó, juntinho, né? Tá? É aquele que age, né? Que resolve, que faz, tá? Que pratica, tá bom? Na próxima questão. Na passagem adulto, o verme se instala no intestino. O C, olha aí, o verme se instala, tá? Repara que o verme aqui, ele realiza a ação de instalar e se instalar, né? Então, ele realiza a ação, não é isso? Ó, o verme se instala no intestino. Esse C, ele assinala aí, né? A voz reflexiva do verbo instala, a voz passiva pronominal do verbo instala, a indeterminação do sujeito. Não, indeterminação não é. A gente já está vendo aqui que quem realiza a ação de se instalar é o próprio verme, não é isso? Portanto, é uma voz reflexiva do verbo instala, tá? Ele recebe aí a ação, ele sofre a ação, ele recebe a ação, ok? Deu para entender? Tá, gente? A origem do samba. Quem gosta de samba aí? Vamos ler? Vamos ver o que fala aqui. Como começou tudo com relação à história do samba? O samba ele surgiu na Bahia no século XIX, da mistura de ritmos africanos. Mas foi no Rio de Janeiro que ele se estabeleceu. No começo da sua história, ele não era visto como um símbolo nacional, como nos dias de hoje. Pelo contrário, samba era coisa de gente desocupada. Uma figura fundamental nessa época foi Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata. Nascida na Bahia em 1854, ela mudou-se para o Rio de Janeiro aos 22 anos, sendo a responsável por levar o samba de roda para lá. Tia Ciata também foi uma grande incentivadora do movimento, abrindo as portas de sua casa para reuniões de sambistas pioneiros, quando a prática ainda era proibida por lei. E foi a partir do início dos anos 40, com o governo Vargas, que o samba começou a ser encarado como uma das mais importantes manifestações culturais brasileiras, ok? Bom saber e conhecer, né? E aí a gente tem uma obra de Caribé. Olha que linda a pintura, gente. Lindo desenho, né? Representando, então, o samba, os sambistas, as sambistas, né? Toda a cultura aí, tá? Muito bacana. Vamos à questão? Ih, essa aqui já tá até com xizinho. No período, o samba surgiu na Bahia. Presta atenção aqui na questão, não se apega ao X que ficou parado aqui, não. No período, o samba surgiu na Bahia no século XIX, da mistura de ritmos africanos. Então, fecha aqui, aspas, né? O verbo ele está na voz ativa para indicar que o sujeito é o quê? Então, gente, presta atenção nisso. O verbo ele vai se apresentar na voz ativa como o agente, ou seja, aquele que
pratica a ação, correto? A gente já vem falando nisso, né? Tá? Então, nesse caso, não é diferente. O samba surgiu na Bahia. Quem é o sujeito aqui? O samba, né? É só pegar o verbo. Lembra da aula anterior? O que é que surgiu na Bahia? Faz a perguntinha. Pega o verbo e faz a pergunta. O que é que... Lembra disso? Então, o que é que surgiu na Bahia? Pega o verbo, sempre olha para o verbo da oração, sublinha o verbo, é importante destacar o verbo, porque você pode fazer a pergunta a partir dele, tá? E aí você identifica o sujeito. Quando você percebe que a oração está na ordem direta, você tem o sujeito, você tem o verbo, você tem seus complementos. Então, você tem aí um sujeito agente, ou seja, um sujeito que pratica a ação, tá? Na questão 2, em outro trecho aí retirado do texto. Mas foi no Rio de Janeiro que ele se estabeleceu. O sujeito do verbo na voz reflexiva, ele é um pronome pessoal que retoma... Então, vamos relembrar aqui, gente. Pronome, ele substitui o nome. Essa é a função geral do pronome, não é isso? O pronome substitui o nome. Que nome? Qualquer nome que já tenha sido ali citado, mencionado no texto, por exemplo, né? Então, ele substitui um substantivo, ok? Então, nesse caso aqui, o sujeito do verbo que está na voz reflexiva é esse pronome aqui, ó. Mas foi no Rio de Janeiro que ele, né, se estabeleceu. E aí, esse ele aqui se refere a que sujeito? Lembra que a gente falou aqui, ó, o samba surgiu na Bahia. O que surgiu? O samba. O samba é o sujeito. Então, o pronome ele retoma, né, se refere aí ao samba, tá? Que é esse samba que aparece aqui. Deu para entender? Muito bem. Na questão 3, veja bem. Ela mudou-se para o Rio de Janeiro aos 22 anos. Lembra da Ciata? Ela que trouxe, né? Ela que acabou abrindo portas e oportunidades ali para o samba se desenvolver, né? Para as pessoas que gostavam, para os sambistas se reunirem. Então, ela veio da Bahia, se mudou e trouxe para cá, junto com ela, a cultura. Mas observa a construção, ó. Ela mudou-se, ela mudou-se. E esse se aí, ele indica a voz reflexiva do verbo mudou? Ele indica a voz passiva pronominal do verbo mudou? Ele indica a indeterminação do sujeito? Como eu falei, indeterminação não é, né? Mas ele indica a voz reflexiva do verbo, tá bom, gente? É isso aí. Não podemos esquecer, tá? Que quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, sendo um sujeito agente e paciente, o verbo vai estar na voz reflexiva. E é o caso aí, tá? O se indica a voz reflexiva do verbo mudou, ok? Próxima questão, então, para a gente finalizar. Espero que você esteja fazendo essas atividades no seu caderno. Pessoal, exercício é para ser praticado. Não é só para você ficar vendo como se fosse um filme. Então, você tem que pausar o vídeo, pegar o seu caderninho, copiar as atividades e resolver, tá? Nesse momento que você se dispõe a resolver, você está pensando, e a ideia é essa, o estudante ele precisa desenvolver o pensamento, as reflexões, ok? Tá, gente? Então, faça isso que eu estou falando, você vai ver como você vai desenvolver, como você vai ter atenção aí no seu estudo e vai aprender a matéria, tá legal? Muitas das vezes os alunos reclamam, não estou aprendendo, não estou entendendo, porque ele não faz a sua parte. A sua parte qual é? Praticar, tá? Vamos lá. Última questão. O complemento de um verbo na voz passiva é chamado de agente da passiva, correto? Escreve isso aí. O que você vai fazer? Você vai sublinhar nesta passagem o texto. Como eu coloquei pra gente aqui em videoaula, não tem como sublinhar aqui agora, né? Nesse recurso que eu fiz. Mas
eu vou enquadrar, de alguma forma eu vou marcar. E você também faz aí. Ó, quando a prática ainda era proibida por lei. Ele está querendo que você sublinhe, demarque, circule, enfim. O complemento de um verbo, no caso aqui, qual é o complemento do verbo na voz passiva? Então, ele quer que você reconheça o agente da passiva. Quem é o agente da passiva? Quando a prática ainda era proibida por lei. Quem é que proibia essa prática aí? A lei? Então, você encontrou aqui o agente da passiva, por lei. Repara que ele sempre vem com uma preposição, tá? Você sempre vai encontrar o agente da passiva seguido aí de uma preposição, tá certo? E é isso, gente. As vozes verbais são voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Lembrando que a voz passiva pode ser analítica ou sintética, tá? Não deixe de estudar, dá uma verificada no seu livro, faça os exercícios da página, se você não fez ainda, faça, e se já fez, refaça, né? Porque é sempre bom a gente estar revendo. Então, faça os exercícios da página 65, 66, 68, tá? Ali você vai encontrar exercícios relacionados às vozes verbais, ok? E é isso, a V2 está chegando, espero que você faça uma ótima prova, tá? Espero que você tenha adquirido aí conhecimento e tenha também aprendido, né? E entendido, tá? Então, eu vou aqui finalizando com você essa aula, tá? E a gente se vê numa próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos aí para você.